Olá a todos. Relembrando então a condição de equilíbrio de corpos rígidos, que é um assunto bastante importante aqui no curso, nos cursos, né, de mecânica, estática, né? Então, o que nós já vimos anteriormente? Vimos que o equilíbrio de corpos rígidos depende essencialmente da análise de forças e dos momentos que essas forças estão fazendo em relação a algum ponto. Pois bem, nós dividimos inicialmente, né, a abordagem de equilíbrio de corpos rígidos, levando em consideração a situação na qual você tem forças coplanares, forças que estão no mesmo plano, e forças que não estão no mesmo plano, que é o nosso tema de hoje. Porém, né, voltando ainda à situação de corpos coplanares, né, o que nós temos aqui como revisão é o seguinte: nós vimos que uma das coisas principais na hora de você resolver algum problema envolvendo equilíbrio de corpos é justamente conseguir a identificação das forças que estão atuando naquele corpo. E por conta disso, né, que é o que a gente denomina de construção do diagrama do corpo livre, é necessário que essa identificação se dê de uma forma correta, ou pelo menos que a indicação da direção da força esteja correta. Então, existem algumas reações que surgem, né, sobre um corpo, né, que seja preso a uma parede, que esteja apoiado no chão, que esteja engastado, enfim. E a gente conseguir determinar corretamente esses esforços, que a gente vai estar denominando de vínculos, é uma coisa importante. Então, nós já havíamos comentado sobre isso, né? Mas aqui estão os principais vínculos quando nós falamos de plano, né? Quando a gente estiver tratando de plano, a gente tem suportes deslizantes, força-peso, força feita por uma mola, conexão com pino, força feita por cabos, superfícies lisas e superfícies rugosas, né? Engastamento. Então, conseguir entender, né, e relembrar quais são esses vínculos, como que eles surgem. Então, se você tiver um suporte onde você tem o contato feito entre uma superfície esférica e uma superfície plana, os esforços vão ser sempre normais à superfície plana, à superfície de apoio. Tá? Força-peso, lembrar que é a massa vezes a gravidade sempre na vertical. Tá? Lembrar o pino com dobradiça ou a conexão com pino, que é esse item que está aqui, né? É extremamente importante. Tá? Além disso, o engastamento ou suporte fixo também. Então é importante que a gente consiga identificar estes esforços de forma correta. Então, a construção do diagrama do corpo livre nada mais é do que você conseguir identificar esses esforços e inserir esses esforços ali no seu corpo. Então, por exemplo, aqui a gente já havia mostrado essas figuras anteriormente. Imagina que você tenha, por exemplo, essa treliça que está aqui sendo pintada em amarelo aqui, né? E você sabe que além de tudo, né, além dela estar apoiada, dela ter esforços feitos pelo apoio, você ainda tem essa força P. Então, olha só, para que eu possa identificar quais são os esforços reais que estão agindo sobre este corpo, é que a gente constrói o diagrama do corpo livre. Particularmente, olha, neste ponto A que está aqui, você tem um pino com dobradiça. Ou seja, você tem duas forças agindo que você não sabe essencialmente qual é o sentido. Você sabe que deve agir uma força na horizontal e deve agir uma força na vertical, de tal forma que a resultante entre elas me dê o valor da força total. Aqui no ponto B, nós vemos um apoio, um balancim, né? Ou seja, uma superfície arredondada em contato com uma superfície plana. Portanto, o esforço é um esforço normal à superfície. E aí vai para todos os outros corpos que a gente já fez análise aí na semana anterior, ok? É importante nós termos em mente que a análise de equilíbrio de corpos rígidos no plano ela pode se dar de duas formas distintas. Primeiro, se eu tiver a situação na qual
as minhas forças todas são concorrentes, ou seja, todas passam simultaneamente por um ponto único, como nessa figura superior aqui, que tem esse ponto O, que agora está pintado em vermelho. Então, todas as forças passam pelo mesmo ponto e o fato delas passarem pelo mesmo ponto torna as forças concorrentes. Se você lembrar do princípio da transmissibilidade, isso significa que todas as forças agem como se estivessem aplicadas somente no ponto O. Então a gente também chama esse tipo de problema como o equilíbrio de um ponto material, porque independente do tamanho do meu objeto, se todas forem concorrentes, o problema se resolve a um único ponto. Para essa situação, a condição de equilíbrio necessária e suficiente é a somatória de forças. A soma de todas as forças tem que ser nula. Lembramos que as forças são grandezas vetoriais, consequentemente, a gente precisa decompor as forças numa direção x, numa direção y, tá? E fazer a soma igual a zero. Isso vai me montar um sistema no qual eu tenho a possibilidade de determinar até duas incógnitas que estejam faltando no meu conjunto de forças. Porém, eu ainda posso ter situações onde as forças não são concorrentes. Por exemplo, F1 e F4 nessa figura aqui inferior. F1 e F4 elas são concorrentes entre si, mas não são simultaneamente concorrentes com F2 e F3, por exemplo. Isso acontece com todos os esforços. Né? Então, nessa situação, além de tudo, eu preciso garantir que os momentos realizados por essas forças todas, quando somados, devem ser nulos para garantir que você não tenha nem translação e nem rotação. Aí, nesse caso, o que acontece? A gente acaba tendo uma equação a mais, que é a somatória de momentos. Então, a gente decompõe as forças, faz a somatória de forças numa direção, faz a somatória de forças em outra direção, e a gente escolhe um ponto, em geral um ponto onde você tem a maior quantidade de incógnitas possível, tá? E calcula os momentos de todas essas forças em relação a esse ponto. Isso fornece para a gente, então, três equações, de forma que eu posso ter até três incógnitas neste tipo de problema. Ok? Vamos pegar um exemplo, então, para fazer análise de equilíbrio de corpos rígidos num plano para forças não concorrentes, para a gente relembrar. Bom, nesse problema aqui, olha, você tem um braço, né, aonde neste braço você tem uma articulação, tá, no ponto O, que está aqui, a figurinha aqui está um pouquinho deslocada. Você tem ainda este ponto aqui, que refere-se ao peso do antebraço. Você tem o peso do braço e você tem o peso da mão nessas posições. Além disso, na ponta da mão existe ainda mais uma bolinha aqui que tem uma massa de 3,6 kg. Fora isso, você tem um músculo, que é o chamado músculo deltoide, que está fazendo uma força inclinada aqui. Então, você tem uma força inclinada de 21 graus para cá. Então, o problema pede para você saber qual é a força feita por este músculo, né? E particularmente qual que é a reação neste ponto de articulação aqui, ok? Pois bem, esse é um problema que é um problema da nossa referência, do Merrill e Craig, né? E nesse problema, então, o que a gente precisa fazer? Primeira providência é a construção do diagrama do corpo livre, como a gente já fez aqui, indicando todas as forças que estão agindo. Além disso, né, eu preciso pegar e somar as componentes direção por direção. Né? É o equivalente a você decompor essas forças. Então, no nosso caso, as forças, tirando a força feita pelo músculo que está inclinada, o restante todo ou é vertical ou horizontal. Então, se eu fizer somatória de forças horizontais, ou seja, somatória de forças que tem a direção x, eu vou ter uma componente dessa força feita pelo músculo, que está aqui. Como o ângulo é 21, eu vou pegar F, que é a força, vezes cosseno de 21, com o sinal negativo aqui na frente, porque essa força aponta para o lado esquerdo do meu sistema de referência. Tá?
mais o OX, que é esta componente da força que eu indiquei aqui. Esta soma deve ser zero. Tá? Aí eu faço a somatória de forças na direção y. Então, em y eu tenho uma componente da força feita na articulação, eu tenho uma componente da força feita pelo músculo na direção y, né? E ainda eu tenho todos os pesos que estão indicados aqui. Então eu tenho o OY que eu inseri aqui para baixo, menos OY. A componente y da força D é F seno de 21, ela é positiva porque está no sentido crescente do eixo y. 18,62 é o valor desta massa, aqui ó, 1,9 vezes 9,8. 10,78 que aparece aqui é o 1,1 vezes 9,8. E 0,4 mais 3,6. Bom, 0,4 vai dar os 3,9, 3,6 vai dar 35,28. Todas as forças apontam no sentido decrescente do eixo y, ou seja, apontam para baixo, né? E isso vai me dar a somatória de forças em y. Note que nessa equação aqui, olha, a gente tem como variáveis OX, OY e o FD. Eu tenho duas equações e eu tenho na verdade duas equações e tenho três incógnitas, OX, OY e o F. E nesse caso falta uma equação para resolver o problema, né? A equação vai aparecer da somatória de momentos. Então olha só, quando eu faço a somatória de momentos, né, primeiro eu preciso escolher um ponto para calcular isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher o ponto onde eu tenho o maior número de incógnitas, né, para facilitar a vida. E este ponto é o ponto O, né, porque lá eu tenho o OX e eu tenho o OY, são duas forças que eu não conheço. Então se eu fizer a soma dos momentos em relação ao ponto O, o momento dessas forças é zero porque elas estão no próprio ponto. Então vamos lá. Em relação ao ponto O, a força feita pelo músculo deltoide, né, pode ser calculada como sendo a distância vezes a força vezes o seno do ângulo formado entre os dois. Além disso, esta força aqui, ó, que são os 18,62 do WU aqui, essa força está distanciada de 130 milímetros do ponto O. Tá? Então vai ficar 130 vezes 18,62. E note que esse momento do WU aqui, ele age no sentido horário. E momento no sentido horário é negativo. A mesma coisa vale para esta força aqui e para essas duas que estão aqui. Momento no sentido horário. Negativo, negativo e negativo. Como que você calcula o momento? É força vezes distância. As distâncias eu inseri todas em milímetro. Por quê? Porque como eu estou igualando a zero, o fator de conversão, que seria dividir essas distâncias por 1000, né, para transformar isso aqui em metros, né, quando igualado a zero, faz com que não exista a necessidade de você fazer essa conversão antecipadamente. Tá? Então, se eu fizer essa conta que está nessa última expressão aqui, eu vou descobrir o valor da força. Eu sei que a minha força, a força feita pelo músculo, dá 70,8 newtons, equivalente a uns 71 quilos, mais ou menos, de esforço. Bom, aí eu pego essa força e substituo nas duas equações anteriores aqui, na equação OX, na equação de Y. Daqui eu tiro o valor de OX, tiro o valor de OY. Note o seguinte, OX e OY são forças perpendiculares entre si que estão agindo no ponto O. Então o que a gente faz? O que a gente pode fazer é calcular o módulo dessas duas forças. Então quando eu calculo o módulo, eu sei quanto que vale o valor, a magnitude da força. E se eu pegar a componente y, que seria de 185,2, e dividir pela componente x, eu consigo calcular, inclusive, qual é o ângulo formado entre esta resultante de forças e o eixo x. Ok? É um exercício para você tentar fazer. Também é um problema de equilíbrio de forças não concorrentes, né? Porque veja,
essa força aplicada no ponto A, que eu já indiquei para você aqui, né? Ela é concorrente com P, mas P é concorrente com essa força feita em B lá em cima, né? O A é concorrente com B aqui atrás. Então, o fato dessas forças não serem simultaneamente concorrentes faz com que eu precise, para resolver este problema, né, fazer a somatória de forças na direção, então, a somatória de forças na direção X, a somatória, né, de forças aqui na direção Y, e fazer a soma dos momentos e igualar a zero. Bom, todo mundo igualar a zero. Mas olha só, particularmente nesse problema aqui, né, se você fizer diretamente, né, o momento em relação ao ponto O ou ao ponto A, na verdade o ponto O é o melhor ponto para você calcular a soma dos momentos. Se você fizer a soma dos momentos em relação ao ponto O, a força feita em B, ela age no sentido aqui, anti-horário, a força feita em P age no sentido horário, então o momento dessa força é negativo, e o esforço feito em A, que é o que você quer aqui, olha, que é o R, ele está na direção do ponto O, o que faz com que o momento dessa força nesse ponto seja zero. Então você vai conseguir descobrir quanto que vale a força feita aqui em B, e aí quando você substituir esses valores na somatória de forças em X e na somatória de forças em Y, deve te dar, se não me falha a memória, 1047 newtons é o valor de esforço, ok? Então, vamos passar a estudar agora o equilíbrio de corpos rígidos, mas quando as forças não estão no mesmo plano. Então, a gente chama isso de equilíbrio de corpos rígidos no espaço. Bom, o que ocorre é que, da mesma forma que nós fizemos no plano, no espaço é necessário, né, é importante que você construa o diagrama do corpo livre. Tá? É fundamental que você indique pelo menos a direção das forças que estão agindo. Para que isso seja, para que você consiga fazer isso com mais facilidade, né, da mesma forma que no plano, a gente tem algumas figuras que facilitam e indicam para a gente quais são as direções dessas forças que são denominadas de vínculos. Tá? Algumas definições já vêm do capítulo anterior, por exemplo, a força-peso, a gente sabe que ela é vertical, a força feita por um cabo ou por uma corda, a gente sabe que tem a direção daquela corda, enfim. De toda forma, é importante que você consiga entender e identificar quem são os vínculos, ok? E aqui estão os principais vínculos quando nós tratamos de forças tridimensionais, quando a gente faz uma análise tridimensional. Você pode ter superfícies lisas. Quando a superfície é lisa, a superfície faz um esforço sobre o corpo vertical, normal à superfície, vertical, no sentido de ser perpendicular sempre à superfície. Se você tiver atrito, então você tem uma força normal e uma força de atrito na superfície que você não sabe necessariamente a direção. Então, normalmente você decompõe essa força de atrito em componentes x e y. E um vínculo que é bastante utilizado aqui é o que a gente chama de rótula ou junta esférica. A rótula junta esférica uma forma de você vincular o teu corpo à superfície, tá? Sem que você fixe, tá, a articulação. Então, a articulação pode acontecer, ou seja, isso aqui pode articular de um lado para o outro. O que ele não pode é mover a extremidade inferior, que essa está fixa. Então, este é um vínculo que costuma aparecer bastante aí também, ok? A abordagem é semelhante à abordagem que a gente fez no equilíbrio de corpos no plano, né? No espaço também eu posso dividir em forças concorrentes e forças não concorrentes. Tá? Quando você tem forças concorrentes, todas passando por um ponto único, tá?
basta você decompor as forças das suas respectivas direções, né? Pegar tudo que tem na direção x e somar, direção y somar, direção z e somar. Tá? Então, decompõe as forças, some todas as componentes x, todas as y, todas as z, monta um sisteminha. O que significa que você vai ter um resultado aqui de 3 equações, o que te possibilita determinar até 3 incógnitas. Ok? Aqui nós temos um exemplo onde você já tem as forças dadas ali em cima, né, como resposta. É um exercício que tem as respostas, né, na nossa referência do Marion Craig, sexta edição, se não me engano. Lá no desenho original não tem os vetorzinhos aqui, né, então esse vermelho, este verde, esse azul, este preto não aparece lá, eu inseri aqui na nossa resolução. E outra coisa que não aparece também lá é a minha referência. Então, este sistema x, y, z fui eu que inseri. Tá? Também essa figurinha não está indicada. Mas olha só, para que a gente possa resolver com maior facilidade o equilíbrio de corpos no espaço, tendo forças concorrentes, tá? Uma providência bastante importante na hora de você resolver é determinar as coordenadas dos pontos por onde passam as forças, principalmente quando você tem cabo. Então, olha só, eu tenho os 3 cabos que sustentam essa massa de 120 kg presos a um teto, tá? De tal forma que quem acaba fazendo força são os cabos. Tá? Todas as forças passam por aquele anelzinho que está ali no ponto A, identificado como ponto A. Então, olha só, o que eu vou fazer? Se a minha origem é o ponto A, as coordenadas do ponto A são 0, 0, 0. Aí eu vou medir as coordenadas dos outros pontos relativamente ao ponto A. Então, vamos pegar o ponto B. Ó. Perceba que o ponto B, olha só, aqui, se você subir, você vem até esse pontinho aqui, né? Veja que o ponto B ele está para frente desse ponto. Como ele está aqui para frente desse ponto, em meio metro, a coordenada dele em x é meio metro. A coordenada y do ponto fica atrás em 1,5 m, então fica menos 1,5. E 2,5 é justamente a altura desta figura que está aqui, os 2,5 que está ali. Isso é o ponto B. O ponto C, mesma coisa. Note que o ponto C está exatamente sobre o eixo X, o que implica que o eixo Y é zero. Tá? E a componente D da força feita pelo cabo, né, na verdade a coordenada do ponto D, é essa expressão que está aqui. Bem, então olha só. Volta a figurinha aqui. A partir do momento em que eu determinei a posição a direção das forças usando as coordenadas, eu vou identificar essas forças. Então lembra que eu tenho 3 cabos, 1, 2, 3 cabos, e mais a força feita pelo cilindro que está ali embaixo. Tenho 4 forças, aqui, desse lado aqui, 4 forças. Então, dessas 4 forças que a gente tem, todas elas eu preciso escrever na forma vetorial. Então, vamos pegar o peso aqui, ó, essa primeira aqui. O peso, ele tem a direção menos k, porque ele aponta no sentido decrescente no eixo z. Tá? Então, menos k, só. Tá? Lembrando que 120 é a massa. Para isso aqui virar gravidade, eu preciso virar força, peso, eu preciso multiplicar isso aqui por 9,8. Ok? Então está aqui o nosso resultado. Bom, agora eu tenho os cabos e eu não sei o valor da força feita pelos cabos. É o que eu quero determinar. Eu tenho 3 cabos que eu não faço ideia de quanto são os seus valores. Tá? Então, por isso, tá, é que a gente vai fazer essa decomposição para poder aplicar a condição de equilíbrio. Então, lembra que para decompor uma força no espaço, o
que a gente faz? A gente pode pegar o valor da força, veja que aqui atrás é vetor e aqui na frente é módulo, multiplicado pelo vetor unitário daquela determinada direção. Tá? E como que você acha o vetor unitário de uma dada direção? Vetor unitário é um vetor que você obtém por dois pontos que passam, né, que aquela força passa por esses dois pontos, dividido pelo seu módulo. Então, note o seguinte, né, qual é a direção da força AB? Bom, a direção da força AB, né, pode ser determinado se você pegar as coordenadas do ponto B e subtrair das coordenadas do ponto A, né, e multiplicar o resultado, dividir isso pelo módulo, e multiplicar isso pelo valor da força feita pelo cabo. Então é o que está escrito aqui. Ó. Eu tenho TAB, que eu não sei quanto que é, 2,5 menos 1,5 mais 2,5 é justamente as coordenadas do ponto B em relação a A, que é 0,00. Dividido pelo módulo, achei este valor de 0,96. Portanto, o meu TA vai ser, olha, o valor multiplicado meio dividido por este número vai medir por 2,96 vezes o vetor 2 multiplicado vai me dar 0,169. Tá? Depois, o TAB. Se eu multiplicar aqui, passar a aplicar a propriedade distributiva, multiplicar pelo segundo termo, tá? Eu vou achar 0,507 TAB. E a mesma coisa para o último termo. E aí eu repito isso para todos os elementos, para todas as forças. Faço para a primeira, para a outra. Depois, a hora que eu fiz isso para todos eles, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e agrupar tudo que tem direção x, y e z. Então aqui, olha, por exemplo, direção x, eu tenho este sujeito aqui, este daqui e este daqui. Você fala, como que sabe que são esses? Porque eles são multiplicados por i, né? Então tem a direção x. Faço isso para todas as componentes e monto o sistema. Pego tudo que tem x a grupo, tudo que tem y a grupo, tudo que tem z a grupo. Eu sei que a soma de todas essas forças tem que ser nula, mas agora eu tenho as forças em separado. Então isso aqui virou um sistema com três equações, né? Isola da primeira, isola um outro termo na segunda, fica tudo função de um termo só, e aí substitui para achar o resultado obtido que está dado ali em cima. Aqui, para você treinar, né? Você tem aqui mais um problema semelhante, igualzinho ao anterior. É dado o peso do caixote, as forças são concorrentes no ponto A, você tem AC, AB, AD, né? Decompõe, acha as coordenadas, pega o problema anterior, que ele é igualzinho a esse. Importante nesse momento aqui de você fazer esse problema, ok? Neste bloco aqui, nós vamos tratar do equilíbrio de corpos no espaço quando você tem forças não concorrentes. Tá? As forças não concorrentes, da mesma forma que o plano, são aquelas forças que não cruzam simultaneamente entre si. Bom, neste caso, cada força dessa, como elas estão no espaço, elas podem ser decompostas em componentes x, y, z, de tal forma que a soma das componentes na direção x, na direção y, na direção z, devem ser zero. Mas a vantagem desse tipo de problema, né, vantagem e desvantagem, né, é que você tem uma quantidade maior de situações possíveis de se construir uma condição de equilíbrio. Neste caso aqui, como as forças são forças não coplanares e são forças né, não concorrentes, né, eu posso escolher um ponto e fazer a soma dos momentos destas forças todas. Porém, as forças que a gente tem, elas são forças que estão representadas no espaço, ou seja, elas têm três dimensões. Tá? De tal forma que quando você fizer a soma de momentos, o momento de cada componente, de cada força, também deve ter três direções. E o fato delas terem três direções faz com que na hora de você aplicar a condição de equilíbrio, que é a somatória de momentos,
né, você decompõe em componentes na direção x, y e z. Então, neste caso, né, o legal da história é que se você tiver, por exemplo, 7 forças aplicadas num corpo, tá, e não conhecer uma delas, conhecer todo o resto e não conhecer uma, ou melhor, se você conhecer uma e não conhecer as outras, né, se você conhecer 6 forças de 7 aplicadas, por exemplo, você consegue descobrir essas 6 forças, porque você tem 3 equações da somatória de forças e mais 3 equações da somatória de momentos. Então é quase uma bruxaria aqui, né? Você tem, sei lá, 7 forças, conhece uma, descobre as outras 6? Sim, porque você consegue montar este conjunto de equações. Vamos a um exemplo. Esse aqui é um exemplo resolvido da nossa referência, né? Eu fiz questão de pegar porque as figurinhas já estão prontas. Né? Ele diz que você tem um eixo, né, que está com uma rótula no ponto A. No ponto B ele está encostado em paredes lisas. Além disso, existe o peso associado a este corpo. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Olha. No ponto A, eu tenho uma rótula. Portanto, eu tenho 3 forças conforme indicado aqui nessa figura. Ó. Eu tenho a X, a Y, aliás, a Y e a Z. Tá? Então, aqui está a indicação dessas 3 forças no ponto A. Eu tenho a força peso, que age na direção Z, e eu tenho o contato deste corpo com a parede. Como ele diz que a superfície é lisa, o esforço feito pela parede sobre essa superfície esférica, né, vai ser perpendicular à parede. Então eu vou ter uma componente BY, que tem a direção Y, e uma componente BZ, que tem a direção BX, melhor, que tem a direção X. Bom, então está aqui, novamente, o diagrama do corpo livre. E aí, o que a gente pode fazer? Olha só, a gente sabe que isso aqui tem uma força conhecida e falta uma, duas, três, quatro, 5 forças. Tá? Eu conheço uma. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, a gente vai fazer a seguinte coisa. Eu preciso fazer a somatória de forças e eu preciso fazer a somatória de momentos. A somatória de forças, neste caso aqui, ela é relativamente simples de ser feita, porque as forças elas têm direções muito bem definidas, bem bonitinhas. Se você analisar aqui, olha, a força B tem uma componente BXI, BYJ, o A, uma componente AXI, mais AYJ, mais AZK. Tá? E a força peso, representada pelo W aqui, tem a direção menos Z, ó. Tá? Ela é vertical, tem a direção menos Z. Então, aqui está a representação dessas forças todas do ponto de vista vetorial. E a outra condição de equilíbrio, que é a somatória de momentos, que também vão ser usadas essas forças aqui, né, mas que na somatória de momentos eu preciso escolher um ponto para calcular o momento das forças. E é aí que vem a grande sacada. Né? O momento de todas as forças aqui fica facilitado o seu cálculo se você levar em consideração o ponto A como referência. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma dos momentos em relação ao ponto A. Beleza, então olha só, está aqui. Somatório de momentos em relação ao ponto A. A soma de momentos em relação ao ponto A, né, faz com que eu calcule o momento de cada uma das forças separadamente, mas todos relativamente ao ponto A. No exemplo, ele colocou isso em um conjunto de soma de matriz. Né? Eu prefiro calcular o momento de forma individual para cada uma das grandezas, tá? E para cada uma das forças, e depois somar tudo. Ele já fez de uma vez só. Então, quando ele fez essa conta toda aqui, né, ele fez a soma de momentos igual a zero, tá aqui. Tá? A conclusão permitiu ele descobrir o valor de Bx e o valor de By. Né? Não bastasse isso, eu preciso ainda das forças a x, a y, a z. Mas lembra que eu tenho somatória de forças a ser levada em consideração.
eu tenho somatório das forças em x, somatório das forças, aliás, aqui, né, em x, em y e em z. Na hora que eu faço essa soma, eu descubro quanto que vale o AX, o AY e o AZ. Bem, aqui vem mais dois problemas, esse e mais um no slide seguinte. Aqui, neste caso, eu tenho forças não concorrentes. O enunciado do problema diz que você tem pequenas dobradiças A e B. Quando ele fala pequenas, é para você desprezar o tamanho. Então, este ponto A é como se estivesse exatamente na extremidade, tá? E o ponto B também, na extremidade do lado de cá. Tá? Então, isso é um alçapão que você tem uma estaquinha que sustenta ele. Então, o que a gente sabe desse alçapão aqui? A gente sabe que ele tem uma massa de 25 quilos, que multiplicado por 9,8 te dá o peso. Você sabe que esta tampa não sai do lugar porque você tem as duas dobradiças e você tem ainda essa varetinha que sustenta esse cara. Ele disse que esta força aqui é uma força normal à direção dela, ou seja, está na própria direção. Então, se você, conforme eu já indiquei os vetores aqui, tá? Se você pegar, decompor a força em C, decompor o A, que vai ser AX I mais AZJ, AZK, o Y também, tá aqui as direções. Fazendo essas contas, calcula os momentos em relação a um ponto. O ponto que você pode utilizar é o ponto A ou o ponto B, vai facilitar a tua vida. Se você fizer a soma dos momentos em relação ao ponto A, olha só, vai sobrar a componente Bx, By e a força C, a força F feita pelo apoio C. Então, três incógnitas, três equações de soma de momentos, você tem a solução. Esse próximo problema aqui, ele é semelhante, né? A diferença aqui é que neste problema aqui você tem somente forças concorrentes. Tá? Então aqui só precisa fazer somatório de forças. Mas para fazer a somatória de forças vai ser necessário você pegar as coordenadas do ponto D, as coordenadas do ponto C, subtrair uma da outra para achar o vetor unitário, para que quando você multiplique pela tensão do cabo, que é o que você quer descobrir, a tensão nas hastes, você consiga montar um sisteminha de somatória de forças. Veja, neste problema não tem somatória de momentos, somente somatória de forças. Ok?